meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Essa aqui, ó, vai ser a parte da sequência sobre os lipídios. Lembra que nós estávamos falando somente de estrutura, característica e função biológica? Vamos ver cada um deles, passo a passo, de olho na tela. Olha só, lipídios, parte 2, misericórdia, prof. Vai ser a saga da série dos lipídios? Isso mesmo. Só que hoje, além da introdução sobre as características gerais, nós vamos passar a ver a importância sobre os esteroides e a função dos lipídios na produção dos nossos hormônios, durante o nosso desenvolvimento. Então aí, ó, função biológica dos lipídios, foi o que nós vimos, lembra? Esse slide é como se fosse um feedback de volta para o passado, só para podermos retomar o assunto. Olha aí, ó, estrutura e a constituição do que, professor? Aqui pro tio, lembra? Eu falei para vocês, lipídios, a importância, uma principal dele, é a constituição da nossa membrana, da estrutura das nossas células. A estrutura das células que constitui o tecido do nosso coração, do nosso estômago, do nosso músculo, porque o nosso músculo, ele também precisa, os tecidos celulares precisam também ter constituições lipídicas. O nosso, misericórdia, fígado, mas também temos que tomar muito cuidado, porque tem aquela doença, né, o fígado gordo, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de lipídios ingeridos. O que nós estamos falando aqui é a quantidade de lipídios que nós precisamos ter, não só na constituição da célula, mas também no funcionamento dos órgãos, ok, galerinha? Lá na tela, meus amores. Olha aí, ó. Falamos também que eles servem para o quê? Armazenar e também para a produção de... Aqui, putinho. Armazenar uma quantidade de gordura aonde são realizados esse tipo de armazenamento, professor? Nas células denominadas adipócitos. Lembra quando a gente vê naqueles filmes, aquelas mulheres que fazem lipo, aí tiram aquela coisa toda amarelona, ou então quando você compra aquela carne, aí né? Dependendo de você tirar a carne, ela tá branca, aquela camada de gordura branca. Mas aí tem também aquela, quando a gente come aquela galinha caipira, sabe? Que cria uma galinha caipira solta, orgânica, aquela gordura amarelinha, bem amarelinha. Aquilo ali, galerinha, são tecidos constituídos de células lipídicas, onde ocorre o armazenamento desses lipídios. Tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Prof, falamos sobre isso. Então também falamos das características gerais sobre os lipídios, mas aqui a gente vai bem stem by stem, passo a passo. Como? Uma das características é isolante térmico, né? São localizados, né, na gordura, são gorduras neutras do tecido subcutâneo. Tecido subcutâneo, tio, aqui pro tio, ó. Tecido subcutâneo é quando a gente é entre a nossa pele e o músculo. É subcutâneo. Para poder fazer um paralelo, não tem como você leva seu cachorrinho para o veterinário? Aí tem que tomar vacina, ou o gato para o veterinário, o que o veterinário faz? Ele pega bem aqui no dorso, né, e levanta a pele. Então, introduz a seringa entre a pele e o músculo, tecido subcutâneo. Outra, tá bom? Dentro dessa porção, nós temos que ter uma quantidade de lipídios que auxiliam todo o processo fisiológico do nosso corpo. Quando a gente fala fisiologia, significa funcionamento. E é isso que a gente está falando, sobre a importância do funcionamento, a importância da constituição e a função que o lipídio pratica dentro do nosso sistema. Back! Proteção térmica. Claro, ele auxilia não só térmica, como mecânica, uma das suas características como isolante. E também a função específica. Aqui, ó, é função específica. Ele se utiliza, o lipídio, quando ele constitui a nossa célula com uma sinalização hormonal e também realiza, né, com as reações químicas das proteínas. Eles auxiliam
lipídios não são cofatores. Aqui pro tio, olha só. Cofator são proteínas com atividades enzimáticas que catalisam, aceleram uma reação química no nosso sistema. Quando você está respirando, as enzimas que vão fazer a digestão do que a gente come. Lembra? Quando a gente pega um pedacinho de pão, o pão é o quê? Carboidrato. Os carboidratos, quando a gente come, uma enzima vai lá e quebra o carboidrato em glicogênio. Aí depois outra enzima vai e quebra o glicogênio em glicose. E a glicose faz o quê, professor? É utilizada pelo nosso sistema para produzir aquela molécula que nós falamos, o ATP, que é a molécula da onde tira energia para fazer, contração muscular, levantar peso e ficar, bombadão. Ou então para a gente andar, para respirar. Quando você respira, você faz contrações musculares com os músculos intercostais. Baixa o diafragma e faz o ar entrar. Para tudo isso precisa de quê? Energia, ATP. Mas eu estava falando de cofator. Eu vou e volto. Os cofatores, que são as enzimas que fazem a nossa digestão, também são auxiliados pelos lipídios. Por isso que muitas pessoas, quando realizam como é que é para emagrecer, Senhor Deus? Como, diretor? Isso, meu querido! Faz aí uma dieta doida, sem procurar ou saber de nutricionista, e tira totalmente da dieta qualquer tipo de lipídio, qualquer tipo de gordura, até para de comer, vamos supor, amêndoas, né, que são oleaginosos. Pode causar uma deficiência, que você está se alimentando, mas você não consegue absorver direito os nutrientes. Por você ter um déficit de lipídio que está auxiliando os cofatores, as enzimas que realizam a digestão bucal, no estômago, e também as enzimas que fazem as reações do nosso metabolismo. E aí a pessoa não se desenvolve. Por isso que, por isso que se fala do balanceamento nutricional, não é? Sempre tem que estar relacionado a isso, tá bom, galera? Lá na tela. Olha aí, substância, né? O lipídio é uma substância orgânica. Pega aqui pro tio, só para lembrar. Professor, o que é orgânico? Toda vez que nós estamos falando de componentes orgânicos, eles têm carbono, hidrogênio, nitrogênio, mas o principal, o carbono. Ele é uma estrutura orgânica. E também tem dois tipos de origem, é claro, lembra? Tanto origem animal como origem vegetal, nós temos aonde ter fonte de lipídios. Dá uma olhada na tela, meus queridos. E ali, característica nós vimos, eles são insolúveis em água. Por que eles são insolúveis, professor? Porque eles têm uma característica anfifílica e anfipática em relação à água. Então aqui, queridos, toda vez que a gente coloca o lipídio próximo à água, o da água, ele não vai ter aquela mistura, vai fazer, então, só lembrando lá, né, 7º ano, você tem soluções, água, você tem uma substância, solução, né, Jefferson? Deixa de ser. Você tem lá a substância água, você tem aí o óleo, quando você mistura, você tem uma solução. E quando essa solução tem fases diferentes, elas são heterogêneas. Então, o lipídio ele não consegue se misturar à água. Claro que para isso nós podemos utilizar algumas outras substâncias para realizar isso, que nós vamos ver no processo de digestão. Quando a gente come carne com um pedacinho de gordura que dá o sabor. Como é que esse lipídio ele consegue ser catalisado, metabolizado para que a gente possa absorver? Lembra? Na alimentação saudável, que nós tivemos na nossa aula, quando a gente faz, né, a digestão do lipídio, como é que a gente faz para quebrar processos de metabolismo? Tem o catabolismo e o anabolismo. Toda vez que eu como, quebro, obtenho uma molécula grande, vou quebrar digestão para pegar uma molécula pequena, catabolismo. E aí, quando eu
eu tenho aminoácidos, comi carne para aminoácidos, uma molécula bem pequenininha, e eu vou constituir uma proteína, um músculo, anabolismo. Todos esses processos têm que ter o lipídio nas reações para auxiliar tanto no processo enzimático metabólico para o nosso desenvolvimento. Beto, lá no slide. Quais são essas substâncias que são solúveis, professor? O éter, a benzina e o álcool. Mas claro que quando a gente estiver falando sobre digestão, nós vamos ver, aqui pro tio, que uma das coisas mais importantes que temos sempre que ficar lembrando, para evitar que você realize uma atividade que você não vai conseguir absorver lipídio ou realizar o seu metabolismo, fazendo com que ocorra essa mistura, porque quando a gente come, né, o que a gente não pode fazer? Tomar água. Nós estamos nos alimentando, e se você toma um refrigerante, uma água, um suco, a temperatura daquele líquido vai fazer com que as enzimas parem de funcionar. E aí sim, não ocorre o tipo que a gente vai falar assim, o nome, emulsificação. Misericórdia. Emulsifica aquela sanção. O que é emulsificação, professor? É um processo que você auxilia para que ocorra a solubilidade, para que você consiga, no bolo alimentar, fazer com que o lipídio se misture e fique solúvel, para que quando chega no nosso intestino, a gente consiga, através das microvelocidades, absorver. Então, quando a gente fala insolúvel, significa não está em solução. E aí, quando você toma água e para o processo de funcionamento das enzimas, que auxiliam no processo de quebra do lipídio, ele não fica em solução. Significa solúvel, disponível, para quando ele estiver lá no nosso intestino delgado, ocorra o processo de absorver. Aí sim ele entra dentro do nosso metabolismo, porque nós temos a digestão bucal, digestão estomacal, para quebrar e ele conseguir entrar na nossa célula e ir para o metabolismo. Então, eles podem se dividir em cerídeos, glicerídeos. Em relação aos glicerídeos, temos os gliceróis, álcools, origem animal e vegetal, e também estão, dependendo da temperatura, em um determinado estado. Ou ele vai estar em um estado líquido, em altas temperaturas, ou estado sólido. Quem são esses, professor? Esses são os gliceróis. Eu estou falando, aí eu fico lembrando, chega a boca enche de água. Tem aquela costela que a gente bota a passar. Então, esse tipo de lipídio é o que a gente chama de glicerol. Por quê, prof? Quando a temperatura está água, quando a temperatura está alta, ele fica no estado líquido. Ou então, quando a mãe faz aquela panelada, né? Aquele mocotó, ou então aquela carne de panela. Então, aí quando a temperatura está baixa, aquele lipídio que estava líquido, ele começa a fazer uma crosta. Então, naquela carne que foi assada. Então, quando a gente está falando de temperaturas baixas, os glicerídeos, eles ficam sólidos. Por isso que é tomar muito cuidado quando a gente está comendo carne, porque na temperatura do nosso corpo, eles podem se aglomerar, eles podem entupir vasos finíssimos, né? Entope a artéria por acúmulo, por causa da temperatura que não é tão alta para mantê-lo no estado sólido. A gente vai falar disso, sobre os processos, né, que causam as doenças dentro do processo digestivo. Mas, continuando, lá no slide, meus queridos. Complexidade dos lipídios. Como assim? Lembra que na outra aula nós falamos deles? Os fosfolipídios, constituintes da membrana, esses são constituintes.
não. Vai para aí. Vamos lá. Perfeito. Lindo. Aê! Glicerídeos. Glicerídeos são os lipídios, né? Que eu falei lá da carne, que está assando, que eles podem ficar no estado líquido em altas temperaturas, estado sólido em baixas temperaturas. Tá bom? Agora, quando a gente está falando dos fosfolipídios, tela, queridos, vou pedir volta. Fosfolipídios, eles são constituintes da nossa membrana. Tem essa diferença, tá bom? De novo, só para lembrar, os glicerídeos, aqueles lipídios que a gente vê na nossa alimentação, tá? Aquela gordura, aquela plaquinha, quando está em alta temperatura. Os fosfolipídios, eles constituem a nossa membrana. Os carotenoides estão presentes aonde? Que é um tipo de lipídio lá. Estão presentes nos vegetais. E qual a importância deles, professor? Processo de fotossíntese, lembra? O processo de metabolização, produção de seiva elaborada nos vegetais. E os esteroides, professor? Eles auxiliam na produção dos nossos hormônios. Hormônio que realiza o desenvolvimento do sexo masculino, hormônio que realiza o desenvolvimento do sexo feminino. Então, esses lipídios ou esteroides complexos, eles formam, né, são formados pelos ácidos graxos superiores, alcoóis policíclicos, denominados esteroides. Exemplo, testosterona, progesterona, estrógeno e colesterol. E aqui, galerinha, ó, para a produção, para a manutenção dos hormônios são necessários, né, uma função estrutural fisiológica da célula, porém, em excesso podem promover algumas doenças, como eu falei, que nós vamos ver uma aula à parte, né, sobre os processos, quando tem excesso desses lipídios no nosso sistema. Origem natural, né, na grande maioria da produção, fígado, ingeridos alimentos com carne e ovos. E também nós temos a função biológica dos esteroides como hormônios sexuais. Vamos aqui passar rapidamente esse slide, que eu quero explicar para vocês aqui, ó, característica, né? Processo tem a característica primária e a característica secundária. Processos fisiomorfológicos e na secundária, puberdade, ação da testosterona e estrógeno. Aqui pro tio, misericórdia, professor. Tem como o senhor facilitar isso, não? Muito simples. Faz uma coisa, você que está em casa ou na sala de aula, pega um coleguinha, um menino e uma menina. Tem os processos de desenvolvimento fisiológicos, morfofisiológicos desses hormônios sexuais. Exemplo, os meninos têm ombro, as meninas têm ombro. Os meninos têm mão, as meninas têm mão. Mas se você pegar a mão da sua coleguinha e botar assim junto com a sua, você vai ver que é mão, mas é uma mão diferente. O seu ombro é ombro, mas o ombro da sua coleguinha também é diferente. O quadril do rapaz é diferente do quadril da menina. Então, são alterações durante o processo de desenvolvimento secundário que a gente vê a ação dos hormônios. E depois o amadurecimento secundário, que a gente fala sobre barba, né, nos meninos, engrossa a voz. Por isso, quando você pegar, se ficar de costas com a coleguinha, você coloca seu ombro no ombro dela, você vê que tudo é ombro, mas o amadurecimento é diferente. É a ação dos nossos hormônios. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. E aqui, ó, dentro desse processo, né, dos hormônios, eu vou frisar aqui rapidamente os hormônios sintéticos, né, e também os cofatores de crescimento e os riscos. Aqui pro tio, dentro desses hormônios sintéticos, nós temos que tomar muito cuidado com o quê, professor?
porque eles não podem ser usados somente quando a pessoa, para processos de aumento de peso. Tudo tem que ter uma recomendação médica para isso, tá bom? Vamos fazer um exercício, galerinha? Dá uma olhada lá na tela. Olha só, hormônios sexuais como testosterona e o estradiol são exemplos de lipídios do grupo dos ou das esteroides. Aqui, galera, finalizando a nossa aula, daqui a pouco a gente volta com mais um assunto e aí a gente especifica cada passo a passo desses hormônios esteroides que nós falamos aqui, tá bom? Tchau, tchau, aguardo vocês.